Olá, boa tarde. O ministro Ricardo Lewandowski deixa hoje o Supremo Tribunal Federal. Nos 17 anos que passou na Suprema Corte, o ministro foi relator de processos relevantes para a sociedade, como o da política de cotas raciais em universidades públicas e o habeas corpus coletivo que autorizou prisão domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos e de pessoas com deficiência física presas de forma preventiva. Eu sou Rafaela Vivas e a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, homologa acordo entre o Estado do Paraná e o Banco Itaú sobre ações dadas em garantia de empréstimo com o antigo Banestado. O Conselho Nacional de Justiça aprova a resolução que reserva vagas de emprego no Judiciário para mulheres em situação de vulnerabilidade. E ainda combate ao trabalho escravo. Número de pessoas resgatadas no país mais do que dobrou nos últimos 3 primeiros meses do ano. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, homologou acordo entre o Estado do Paraná e o Itaú Unibanco, antigo Banestado, após 1 ano de tratativas. Esse acordo põe fim a uma controvérsia iniciada após a privatização do banco estatal e prevê um parcelamento que permitirá à administração pública de se planejar com antecedência e previsibilidade. As informações com Ana Paula Starling. O caso tem origem em contrato de compromisso de compra e venda de títulos públicos, firmado em 1998, em que o Estado do Paraná assumiu a compra de precatórios em poder do Banestado e, como garantia para o caso de inadimplência, ofereceu ações da Companhia Paranaense de Energia. 2 anos depois, o Banco Estadual foi privatizado e, desde 2002, o Estado do Paraná não realiza o pagamento da dívida. Em 2004, o Itaú Unibanco propôs a execução do título extrajudicial, mas a Justiça Estadual entendeu que a garantia real foi dada quando a instituição bancária tinha natureza pública e não privada. No despacho em que extinguiu o processo, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a autocomposição foi a via mais adequada para a solução do conflito. Para isso, propôs às partes a possibilidade de conciliação, com o apoio logístico do Centro de Soluções Alternativas de Litígios do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski determinou o envio da decisão e do acordo à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e decidiu na noite de ontem que é competência da Suprema Corte tratar da notícia-crime apresentada pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, que acusou o ex-juiz e senador Sérgio Moro de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-procurador da República e atual deputado federal Deltan Dallagnol também é citado. O caso voltou a ser relatado em novo depoimento prestado a Eduardo Apio, que é atual juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam os casos remanescentes da Lava Jato. A força-tarefa da operação, que era coordenada por Dallagnol, já foi desmontada pelo Ministério Público Federal. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o devedor não tem direito de preferência para adquirir título da própria dívida em leilão de carteira de crédito. As informações com a repórter Marina Campos. O colegiado negou a pretensão de uma empresa emitente de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária imobiliária que reivindicava suposto direito de preferência para adquirir o título da dívida em leilão após a falência do banco credor. Na origem do caso, a empresa emitiu título de crédito representando o empréstimo que tinha como garantia a alienação fiduciária de um imóvel. Com a decretação da quebra do banco, precedida de liquidação extrajudicial, os ativos da instituição, entre eles a carteira de créditos, foram utilizados para pagar os credores.
O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o entendimento de primeira instância de que não existe a previsão legal em favor de devedor com débito levado a leilão em processo concursal. A Corte Estadual apontou que a homologação judicial do resultado do leilão foi regular, devendo prevalecer o interesse da maioria dos credores. A devedora e os avalistas recorreram ao STJ. De acordo com o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, o devedor fiduciante tem preferência para recomprar um bem que tenha perdido por não cumprir a obrigação relacionada à garantia fiduciária. Mas a situação discutida é diferente. Para o colegiado, essa norma não se aplica aos casos de alienação de carteira de créditos. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou com antecedência a pauta com 192 processos que estão disponíveis para julgamentos na Corte Eleitoral. São ações de todas as sessões plenárias presenciais e virtuais do mês de abril. Essa é uma iniciativa inédita da presidência do TSE, que vai garantir mais rapidez no trâmite processual e permitir um melhor planejamento pelas partes e advogados. Bom, ao todo, estão previstas ao longo deste mês 6 plenárias presenciais, com 51 processos em pauta, e 3 sessões virtuais, com 141 processos. A medida vai zerar o acervo do tribunal, já que todas as matérias prontas para julgamento agora estão pautadas. No site do TSE é possível consultar todos esses processos. O Ministério Público Federal questionou o Ministério da Saúde sobre as providências adotadas para evitar desabastecimento de insulina no Sistema Único de Saúde. As informações com a repórter Érica Picelli. O ofício foi enviado ao Ministério da Saúde pela Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral do Ministério Público Federal, depois que o Tribunal de Contas da União apontou em relatório alto risco de falta de insulina de ação rápida, essencial para o tratamento da diabetes e de outras doenças crônicas no SUS. Segundo o TCU, a ameaça de desabastecimento se deve por ausência de propostas dos últimos pregões realizados pelo governo federal para aquisição do medicamento em agosto de 2022 e em janeiro de 2023. O prazo para a resposta é de 7 dias úteis. O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje uma resolução que prevê a reserva de vagas para contratação pelos tribunais estaduais de mulheres em situação de vulnerabilidade. A repórter Carolina Chaves acompanhou a sessão do CNJ e tem mais detalhes. O ato normativo reserva 5% das vagas em tribunais estaduais para mulheres em situação de vulnerabilidade. Nesse grupo estão inseridas mulheres trans em situação de rua e ex-detentas. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, explicou que, apesar da resolução ser específica para os tribunais estaduais, ela pretende adotar a medida também no STF. Essa também interpretação ampliativa, alcançando, além das mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual, em razão do gênero, no contexto doméstico e familiar, as mulheres trans e travestis, as mulheres migrantes e refugiadas, as mulheres em situação de rua, as mulheres egressas do sistema prisional, as mulheres indígenas, campesinas e quilombolas, é realmente um avanço. Embora o Supremo Tribunal Federal não esteja inserido nas nossas deliberações do CNJ, eu pretendo propor que lá também venha-se a adotar essa orientação tão saudável. A reserva de vagas já deverá estar prevista nos editais de licitação para contratação de pessoal que forem lançados 90 dias após a publicação da norma do Conselho. A proposta foi elaborada pelo conselheiro Márcio Luiz Freitas e aprovada por unanimidade pelo plenário. Após a aprovação da resolução, o Conselho analisou um procedimento de controle administrativo que constatou irregularidades nos critérios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça de Roraima para pagamento do auxílio moradia aos magistrados. Segundo a relatora, a conselheira Jane Granzotto, o pagamento foi feito de forma ilegal entre setembro de 1994 e dezembro de 2004. A conselheira votou no sentido de recalcular o valor do benefício, considerando o teto remuneratório previsto na Constituição.
Após o cumprimento, deverá o TJ de Roraima informar ao Conselho Nacional de Justiça em até 30 dias o montante devido a cada magistrado, o valor eventualmente pago a maior e a forma de quitação de eventuais créditos, se for o caso. A proposta foi aprovada por unanimidade. Os conselheiros também negaram o pedido de revisão disciplinar feito por um magistrado de Paracandu, interior do Ceará, que em 2015 foi punido com aposentadoria compulsória por envolvimento com uma quadrilha especializada em assalto a banco. A seguir, aumenta o número de resgate de pessoas em situação semelhante à de escravo. Os detalhes em instantes, voltamos já. Combate ao trabalho escravo. O número de pessoas resgatadas em situação semelhante à de escravo no país mais do que dobrou nos 3 primeiros meses do ano. Acompanhe os detalhes na reportagem de Evne Araújo. Nos 3 primeiros meses do ano, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 960 trabalhadores em condições análogas à de escravidão. Uma alta de 124% em relação ao mesmo período de 2022. Os estados de Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais lideram o ranking com o maior número de casos. O trabalho rural, nas colheitas de arroz, cana-de-açúcar e uva, é o maior responsável pelo aumento. Em fevereiro, um caso ganhou repercussão no país. O resgate de 150 pessoas em situação degradante em vinícolas da região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O local não tinha condições de higiene e os trabalhadores eram submetidos à jornada excessiva de trabalho, sofriam violência física e psicológica. Ao ser resgatado, um homem que preferiu não se identificar relatou como era a vida no alojamento. A gente vai fazer 2 meses aqui sem mandar 1 centavo para minha esposa. Aliás, como todo mundo está aqui, sem mandar 1 centavo para a família. Adquirindo dívidas aqui dentro, porque nós adquirimos dívidas. Para não comer essa comida podre que eles dão a nós aqui. Submeter alguém a condições semelhantes à de escravo é crime, previsto no artigo 149 do Código Penal. Quem é pego praticando a chamada escravidão moderna pode ficar até 8 anos preso. A fiscalização é feita pelo governo, no Ministério do Trabalho e Emprego e também pelo Ministério Público do Trabalho. Também na Serra Gaúcha, 4 argentinos foram resgatados de situação análoga à escravidão. Os trabalhadores, incluindo um adolescente de 14 anos, faziam um corte de eucalipto para a produção de lenha em Nova Petrópolis. O caso foi descoberto quando 2 homens procuraram a polícia militar depois de serem abandonados pelos empregadores. Eles contaram aos policiais que seriam pagos apenas no fim do serviço, mas desde então nunca receberam salário pela função de lenhador. O responsável pelo local foi preso em flagrante. E ainda sobre esse assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com a procuradora do Trabalho, Juliana Góes. Ela é vice-coordenadora adjunta de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho. Vamos acompanhar a entrevista. Doutora Juliana, muito obrigada pela participação. E eu começo perguntando, o resgate de trabalhadores em condições análogas às de escravidão bateu recorde neste primeiro trimestre. Por quê? Carol, são vários os fatores, para esse aumento no número de trabalhadores resgatados. Acho que a gente tem que contextualizar que o Brasil enfrentou uma grave pandemia, então a crise econômica ela se aprofundou, então houve um aumento da pobreza e os trabalhadores vulneráveis, ou seja, aqueles mais pobres, são os mais afetos ali a estarem sujeitos ao trabalho escravo. Então, o aliciador acaba se aproveitando dessa sujeição de vulnerabilidade desses trabalhadores para fazer as propostas fraudulentas. Além disso, a gente também tem que levar em consideração que houve um aumento no número de denúncias. Então, o Ministério Público do Trabalho tem recebido um grande volume de denúncias, o que permite mais ações fiscais e, consequentemente, mais resgates. Acredito que esses fatores contribuíram para esse número recorde,
e também a questão da terceirização. Da forma como ela foi regulamentada, a gente tem enfrentado em todas as fiscalizações a questão da terceirização. Ela sempre está por detrás ali nas fazendas, né, nas empresas que a gente tem ido, a questão da terceirização está sendo um fator também do aumento do trabalho escravo. A gente viu o trabalho análogo a de escravo no norte, nordeste, nessas regiões, né? Mas no sul do país e na área em que empresas oferecem serviços para vinícolas e cooperativas, a gente até então não tinha ouvido falar. Essa ação recente em Bento Gonçalves, né, no sul do país, e também Goiás, como a senhora falou também, surpreendeu o Ministério Público do Trabalho? Não dá para falar em surpresa, porque Minas Gerais, por exemplo, ela lidera o ranking de trabalhadores resgatados desde 2013, região sudeste. Então, a gente não está falando do norte. O Rio Grande do Sul também sempre esteve ali entre os 5 onde há mais resgates, mas não era na cadeia produtiva da uva. A gente encontrava muito trabalho escravo na catação de cebola, na questão também da cadeia produtiva do arroz e da maçã. Então, a questão do resgate ali da uva em Bento Gonçalves, ela surpreendeu em relação aos traços de violência que aqueles trabalhadores estavam sujeitados, né? Houve relatos em depoimentos de trabalhadores de tortura, de castigos. Então, a surpresa foi mais em relação ao emprego ali da violência do que a própria situação de trabalho escravo. O que dificulta o combate ao trabalho análogo à de escravidão no Brasil? Hoje, também acredito que são vários os fatores que dificultam, mas principalmente o déficit de auditores fiscais do trabalho, né? O fluxo nacional de combate ao trabalho escravo, ele passa pela DETRAI, que é a Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Só há 5 equipes de grupos móveis nacionais para todo o Brasil. Então, são poucas equipes. A gente acaba, apesar de ter esse aumento, né, no número de resgates, se a gente conseguisse em mais lugares, seriam mais trabalhadores resgatados. O último concurso para auditoria foi em 2013. Então, a gente está falando aí, né, em mais de 10 anos sem concurso, um déficit de mais de 1.000 auditores, não teve concurso mais. Então, a gente precisa direcionar orçamento, né, para a realização desse concurso e fortalecimento da fiscalização. Para além disso, eu penso também que na esfera criminal, a gente precisa ter punição maior. A gente vê muito as multas, né, as indenizações na esfera trabalhista, mas a persecução penal a gente não tem visto nas condenações desses empregadores serem presos, e o Código Penal prevê uma pena de prisão. Então, a questão da impunidade também precisa ser levada a sério para fortalecer o combate. E em relação à lista suja, ela vem sendo publicada, que é um dos fatores que ajuda, né, no combate, só que a gente também precisa verificar se os contratos de comércio, né, dessas empresas flagradas na lista, se eles estão sendo quebrados, porque uma das formas, né, da gente combater seria que essas empresas tivessem, por exemplo, financiamentos suspensos, né? Então, toda essa questão do combate passa pela questão do fortalecimento da fiscalização, mas também da aplicação da legislação que a gente já possui hoje. Doutora Juliana, muito obrigada mais uma vez pela participação. A seguir, ministro Ricardo Lewandowski deixa hoje o Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco você confere uma reportagem especial sobre a trajetória dele no STF. É no próximo bloco, os detalhes em instantes. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, foi homenageado no Ministério da Educação em Brasília. O magistrado se aposenta hoje dos trabalhos na Suprema Corte. Quem acompanhou a solenidade foi a repórter Evne Araújo. Ministros de governo, deputados, senadores e ex-parlamentares participaram da homenagem. Depois de 17 anos no Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski disse que o balanço dos trabalhos na corte foi positivo e ele cumpriu a missão de proteger a Constituição. Eu acho que a corte tem prestigiado e tem
prestado homenagens cotidianamente a esse princípio fundamental que é da dignidade humana em todas as suas decisões. O ministro Ricardo Lewandowski foi relator da ação no STF, que considerou constitucional a política de cotas raciais em universidades públicas. O ministro da Educação, Camilo Santana, frisou a importância do voto do magistrado no caso e falou sobre os impactos da decisão até hoje. Foi fundamental para a aprovação da Lei de Cotas pelo Congresso Nacional, que completou 10 anos em 2022 e tem sido responsável para garantir ações afirmativas e dar oportunidade para negros, pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda, ter acesso às nossas universidades em todo o país. A deputada federal Dandara Tonanzin contou que foi beneficiada pela política de cotas na graduação e na pós-graduação. Nós sabemos que a luta por reparação pelo nosso povo exige de nós muita coragem e muita determinação. E que bom que nós temos homens e mulheres corajosos o suficiente para construir com as suas próprias mãos essas políticas tão necessárias e tão urgentes para o nosso povo. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, também faz parte dessa estatística. Segundo ela, agora o trabalho é para garantir que pessoas negras permaneçam na universidade. Nosso compromisso dentro do Ministério da Igualdade Racial tem sido de garantir e pensar essa educação, mas para além disso a permanência. A repórter Viviane Novaes preparou uma reportagem especial sobre a trajetória do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar. O ministro Ricardo Lewandowski deixa o cargo quase 17 anos depois de entrar para a Suprema Corte. Ele chegou perto da idade da aposentadoria compulsória, 75 anos. O ministro só faz aniversário no dia 11 de maio. Mas decidiu antecipar a saída em um mês, como conta nesta entrevista, logo depois da última sessão plenária que participou. Esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam e eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo. Vamos voltar no tempo para contar a trajetória desse carioca, filho de mãe suíça e pai polonês, que imigraram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Henrique Ricardo Lewandowski se formou em 2 cursos superiores: Ciências Políticas pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Foi advogado, secretário de Governo de Assuntos Jurídicos de São Bernardo e presidente da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo. É professor titular da USP e do Centro Universitário de Brasília. Especialmente na minha vida acadêmica, eu tenho me dedicado ao estudo e pesquisa sobre os direitos fundamentais. O ministro entrou para a magistratura em 1990 como juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Depois se tornou desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. A chegada ao Supremo Tribunal Federal ocorreu em 2006, por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar a vaga deixada pelo ministro Carlos Veloso. Entre 2010 e 2012, o ministro foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ricardo Lewandowski se destacou pela defesa da Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de políticos condenados por um colegiado, ou seja, por um grupo de juízes. Em 2014, assumiu a presidência do STF. Na posse, destacou a independência e a harmonia entre os poderes da República. O judiciário só deve atuar para suprir eventual lacuna normativa ou inércia administrativa em caráter excepcional e provisório, e apenas quando a decisão pretoriana se mostrar necessária e inadiável. 12 dias depois de tomar posse, ele assumiu a presidência da República no lugar de Dilma Rousseff, que viajou para fora do país. No Supremo, Lewandowski foi o revisor da Ação Penal 470 sobre o escândalo do Mensalão, uma referência à mesada paga a deputados federais para votarem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo. O magistrado também assumiu uma função incomum,
mas prevista para o ministro do Supremo, a de presidente do Senado, durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O ministro defendeu casos de grande repercussão, como o das cotas raciais no ensino público, o Estatuto do Desarmamento e do direito à liberdade de manifestações. Também foi o relator do habeas corpus coletivo, em que se libertou da prisão ilegal milhares de gestantes, lactantes e mães de crianças até 12 anos e de deficientes físicos. Outro processo foi sobre a proibição do nepotismo nos 3 poderes da União. Por sugestão dele, o Supremo editou uma súmula vinculante que veda o nepotismo também nos estados e municípios. Como manda a tradição, ao mesmo tempo em que assumiu a presidência do STF, ele presidiu o Conselho Nacional de Justiça. Foi o responsável pela implantação das audiências de custódia em todo o país. Nesse tipo de audiência, o juiz decide o destino imediato de uma pessoa presa em flagrante no prazo máximo de 24 horas. Isto é algo que não só contribui para evitar os encarceramentos que não são devidos, né? Que podem ser eventualmente tratados com outras medidas penais, de natureza cautelar, mas também é um instrumento importante para que se possa prevenir e mesmo impedir a tortura daqueles que estão sob a custódia do Estado juiz ou do Estado polícia. Então, esta é uma das iniciativas das quais muito me orgulho e quero dizer que hoje isto é uma realidade porque foi positivada, quer dizer, hoje faz parte do Código do Processo Penal. Então, esta é uma das realizações que eu levo para esse novo ciclo de vida que vou iniciar. Fica a nossa admiração, o nosso carinho pelo ministro Ricardo Lewandowski, que tem uma trajetória brilhante aqui na mais alta corte do país, sempre atuou com muita firmeza, muita coragem em prol da democracia, da defesa da Constituição Federal. Saúde, sucesso, felicidades agora na nova jornada. O ministro que já anunciou que vai se dedicar agora a compromissos profissionais e acadêmicos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.